aqui, Deus. Nós te bendizemos porque o Senhor está neste lugar, nós podemos sentir a Tua presença, nós podemos pular, nos alegrar, chorar, adorar, bendizer o Teu nome, porque o Senhor está aqui, Deus. O Senhor tem prazer em nos ver, em nos ouvir, em nos abençoar. E é o que eu te peço, Deus, que a Tua palavra, Senhor, que é uma fonte de vida, que é uma fonte de conhecimento, a palavra, Deus, que nos dirige, que nos conduz, que ela possa mais uma vez falar conosco, nos abençoar, nos dirigir. Oh Deus, se precisamos de exortação, de consolo, de edificação, que a Tua palavra venha cumprir este propósito em nós, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós dependemos, Pai, única e exclusivamente do Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Fala conosco, continua, Deus, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, este é um episódio que aconteceu na última semana de Jesus na terra. Ele entrou no templo e o templo era um lugar de adoração. O templo era um lugar onde as pessoas iam se encontrar com Deus. A gente costuma vir à igreja, mas era muito diferente naquela época, porque ali era um lugar onde Deus habitava de fato. Hoje não. Hoje Deus não habita mais nesse prédio. Às vezes a gente chama esse prédio de igreja, mas na verdade não é. Igreja sou eu, igreja é você. E Ele se torna igreja quando nós estamos aqui. Amém? Compreende? Só que naquela época não, o templo era de fato um lugar de busca, era um lugar onde se pedia perdão dos pecados, era um lugar onde se adorava. Deus habitava no templo, as pessoas iam até lá para falar com Deus. E como que estava o negócio? Estava complicado. Na verdade, estava uma verdadeira bagunça, uma verdadeira baderna. Porque como o templo estava em Jerusalém, e era o lugar onde Deus habitava, vinha gente de muitos lugares. Vinha gente de outras nações que criam no mesmo Deus. E chegando lá, elas tinham que comprar um animal, comprar a pomba para fazer o sacrifício. Porque antes de Jesus morrer na cruz, era necessário sacrificar animais. O sangue era derramado no altar e assim os pecados eram perdoados. Sabia disso? A gente está num baita de privilégio, né? Jesus morreu, o sacrifício perfeito, uma vez por todas. Glória a Deus por isso. Amém? Só que nessa época não. E aí chegava um estrangeiro em Jerusalém, ele tinha que pegar o dinheiro que ele trouxe, trocar, para poder ir lá comprar um animal. E tudo isso era necessário. Só que virou uma bagunça. Aqueles negociadores estavam ganhando dinheiro, aqueles negociadores estavam vendendo animais que nem estavam preparados para o sacrifício. Começou a virar um verdadeiro carnaval, uma bagunça generalizada, um problema sério. E quando Jesus chega lá, ele não pensa duas vezes, ele chuta o balde. E esse é um texto que o pessoal estressadinho gosta, né? Que fala assim, até Jesus ficou bravo, até Jesus chutou o balde. Jesus chutou a mesa lá, virou tudo. Foi só uma vez, né? Uma no começo do ministério e uma no final, duas vezes. Não dá para ser toda hora estressado, né? Só que Jesus viu que aquela situação não podia continuar. Jesus percebeu que aquele tipo de negócio dentro do templo estava errado. E aí ele faz menção à palavra do Antigo Testamento. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa é lugar de adoração, a minha casa é lugar de encontro com Deus, é lugar de busca. E vocês transformaram a minha casa num covil de salteadores. Vocês transformaram a minha casa num lugar que era para ser digno, numa verdadeira baderna, numa verdadeira bagunça. E aí, irmãos, o que eu quero chamar a atenção, e é o que eu já disse, é que Deus não habita mais em templos feitos por concreto, templo feito por mãos humanas. Deus habita em nós. Deus habita em mim. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, você é de Deus? Pergunta aí. Então Deus habita em você. Deus mora em você. Deus está dentro de nós. A gente canta, né? Deus está perto de nós. Mais que isso, Ele está dentro de nós.
ele perdeu o significado. Ao ponto de Jesus chegar chutando balde. A pergunta que eu quero fazer para você é: hoje você é o templo. Deus mora aí. Como que está a casa? Como que está a casa? Pensa nos cômodos aí. Como que está o quarto? Como está a sala? Como está a cozinha? Deus mora aí. Deus habita aí. E uma coisa que nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos vigiar para que o templo, que somos nós, seja uma habitação agradável ao nosso Deus. Se Deus habita em mim, então eu preciso de um jeito de viver, de um comportamento que agrade a Ele. Quem já morou aqui num lugar que você não se sentia à vontade? Quem aqui já teve essa experiência? Viver num lugar que você não se sente à vontade, talvez por causa de um vizinho, talvez por causa de uma pessoa que está dentro de casa. Não é terrível? Não é complicado? Pensa que Deus está dentro de nós, Ele está morando em nós. E todas as vezes que nós agimos de uma maneira que não o agrada, que não o honra, Ele se entristece, Ele se incomoda, Ele fica mais ou menos assim: o que eu estou fazendo aqui? Uma vez a gente apresentou uma peça, e essa peça mostrava Jesus como uma companhia visível de uma pessoa que era cristã. Então a pessoa estava sentada e Jesus do lado dela. E aí, tudo que ela ia fazer, e ela fazia coisas que não agradavam a Deus, tudo que ela ia fazer não batia. E aí ela ia assistir uma televisão: ah, Jesus, mas esse programa aqui você não pode assistir. Aí ela ia pegar o telefone, uma amiga ligando: ah, mas a conversa que a gente costuma ter não dá para ver, acho que Jesus está aqui. E aí ela ia na internet, Jesus do lado: ô Jesus, e aquele negócio aqui, mas você está aqui, não vai ser legal. E ela começou a perceber que a presença de Jesus não dava para fazer nada, porque no fundo, tudo que ela fazia não agradava ao Senhor. Essa peça é a verdade. Ele está conosco, Ele está dentro de nós. Só que o grande problema é que nós não vemos, e tudo que nós não vemos a gente tem uma tendência de não perceber, de não notar. Mas Ele está perto, Ele está dentro. A pergunta que nós queremos fazer nessa noite: como está a casa? Como está o lugar de habitação de Deus? Como está? Como está o templo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Na verdade, um pouco antes. Gálatas 5, Gálatas é depois de Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 5 a partir do versículo 19. Se você tiver sem Bíblia, lê junto com alguém aí. Amém? Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, quer comer demais, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Queridos, eu estava dizendo que o templo foi criado para a adoração, para o sacrifício, para a busca a Deus. E não pense que ele se tornou um covil de salteadores da noite para o dia. Não. Só que eu costumo dizer isso, e é algo que a gente precisa estar sempre atento. O tempo, ele complica um pouco a nossa vida. O templo começou muito bem, mas com o
e não estava acontecendo nada na essência. Era muita aparência, era muita piedade exterior, muito ritual, um edifício sagrado, mas internamente não estava acontecendo mais nada. O tempo produz isso. Você que caminha com Deus, não sei se é um ano, não sei se é uns meses, não sei se é muitos anos, você precisa estar atento com o que o tempo tenta fazer com você. Nós temos uma tendência de nos esfriar. Nós temos uma tendência de não lutar contra as inclinações da carne com o mesmo vigor do que no começo. Nós acabamos de ler aqui em Gálatas os frutos do Espírito, que são as coisas que Deus tem para nós: a paz, a alegria, a paciência, a bondade. Tudo isso aqui é o que Deus tem para nós, e o Espírito de Deus derrama isso em nós. Mas há também as obras da carne, são as coisas que, se nós não tomarmos cuidado, elas tomam conta de nós. E o Senhor nos chama para observarmos o templo, que é a morada de Deus. Enquanto estivermos nos enchendo dos frutos do Espírito, enquanto estivermos buscando comunhão, adoração, a presença de Deus, a casa será uma casa agradável. Será um lugar onde Deus está feliz por estar. Mas se nós não tomarmos cuidado, assim como aconteceu no tempo de Jerusalém, pode acontecer em nós. A casa pode ficar suja. A casa pode ficar numa situação difícil de habitar. A casa pode ficar chata, difícil, constrangedora. Mas nós precisamos estar atentos a isso. Eu queria que você lesse mais um texto comigo, 1 Coríntios. Só volta um pouquinho de Gálatas. 1 Coríntios 6. Nós vamos ler o versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. Olha só. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está falando de obras de antes. Paulo está falando de obras de outrora. E ele cita uma série de coisas aqui. E o que eu estou querendo dizer para você e para mim é que nós fomos lavados, nós fomos santificados, nós nos tornamos justos na presença de Deus. A casa foi limpa, totalmente, todos os cantos, todos os cômodos. E a nossa tarefa agora é mantê-la em ordem. A nossa tarefa é mantê-la agradável para que nosso Deus habite. Nós não somos perfeitos. Nós vamos falhar. Mas nós não podemos nos acostumar com essas falhas. Não podemos, ao invés de nos arrepender, começar a arrumar desculpas para as falhas. E fazer com que a casa aos poucos vá se tornando manchada, marcada, inabitável. Paulo traz uma palavra dura aqui. Não se engane. Não pensem. Não se deixem enganar. Toda essa categoria de pessoas aqui não herdará o reino de Deus. E nós somos convidados todos os dias a voltar a ser quem éramos antes de conhecer o Senhor. Todos os momentos nós somos tentados, provados, mas nós precisamos nos posicionar. A palavra de Deus, a vida na casa de Deus e o lugar que temos aqui para buscar a face de Deus é o lugar onde você precisa estar. Nós entendemos que se Deus mora em nós, precisamos buscar o que o agrada. E o que agrada a Deus, queridos, é estarmos na presença dEle. Eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo que acabou a novela ontem. Eu não sabia. E ela estava dizendo que houve um movimento dos crentes para boicotar a novela porque na novela tinha algumas coisas que não devia ter, ou ela ignorava os cristãos, ou sei lá. E aí, o que a autora fez? No último capítulo, ela fez com que a
sabe faz assim, ó. Queridos, nós temos que ser uma casa que agrada ao Senhor. E aí, nós perdemos tanto tempo com coisas que não edificam. E eu fiquei pensando nisso. A autora da novela, que deve ser uma filha do diabo, aproveitou para tirar uma casca dos crentes, né? Tipo assim, vocês assistiram no final, tinha outra com vocês. Quantas novelas passam por dia? Umas 4 ou 5? Escolhe uma só, no máximo. Se for para assistir, assiste só uma. A gente é casa de Deus e a gente pode ocupar o nosso tempo com coisas tão melhores. A gente tem uma palavra, olha só, olha o tamanho dela. Quantas páginas, quanto conhecimento, quantas coisas para a gente aprender aqui. A gente tem lido a Bíblia toda em um ano, e quando a gente lê a Bíblia toda em um ano, a gente percebe quanto conteúdo tem a Bíblia. E muitas vezes nós, como casa de Deus, estamos nos preocupando com outras coisas, gastando tempo com coisas que não edificam. O Senhor deseja que a gente busque essa palavra, o Senhor deseja que tenhamos tempo de oração, de intimidade. Percebe? Ele habitando em nós, e nós sempre gastando tempo com coisas que não tem nada a ver com Ele. Como Ele se entristece. A palavra de Deus para nós hoje é essa. Eu e você precisamos fazer com que esse lugar que Deus habita seja um lugar agradável. Nós vamos trabalhar, nós vamos viver, nós vamos cumprir com as nossas obrigações, mas enquanto agimos, talvez não vai ser um tempo de oração, de meditação, de cântico, mas vai ser um momento de agir com integridade, vai ser um momento de fazer as coisas da maneira que agrada a Deus. Queridos, para sermos uma habitação agradável, nós precisamos ser bons pais. Para sermos uma habitação agradável, nós precisamos ser boas mães. Para sermos uma habitação agradável, nós precisamos ser bons esposos, boas esposas, bons funcionários. Precisamos dirigir o nosso carro. E aí eu falo uma parte que me toca, com paciência. Precisamos dar testemunho em tudo, porque em todo tempo o Senhor está aqui, dentro de nós. O templo de Jerusalém perdeu o sentido. E quando os judeus religiosos, orgulhosos daquele tempo, ouviram Jesus dizendo: esse templo vai cair, e eu vou reedificar ele em 3 dias. Jesus estava dizendo assim: a existência desse templo aqui não serve para mais nada. Agora eu vou habitar dentro de cada pessoa. Que o templo que é o teu coração, que é a tua vida e a minha vida, não se torne como o templo de Jerusalém. Não se torne um lugar onde Jesus tem que chegar chutando balde, virando mesa. E eu fico pensando nisso enquanto a gente medita nessa palavra. Se Jesus fosse começar a pôr a casa em ordem aí, e aqui, qual era a mesa que ele ia virar? Qual era o balde que ele ia chutar? A gente sabe. E a palavra de Deus é essa, para que eu e você possamos ver as situações que estão erradas, que estão fora, que estão diferentes do propósito de Deus, que a gente possa se consagrar. Amém? Olha só, depois que Jesus chegou, tudo mudou. Olha lá, volta lá em Mateus, capítulo 21. Depois que Jesus chutou o balde, depois que Jesus pôs os tranqueiras para correr, o versículo 14 diz que vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Irmãos, quando o templo está purificado, ele volta para o projeto original. Deus quer curar as nossas vidas. E não só curar as nossas vidas, Deus quer curar através de nós. Só que para isso o templo precisa estar purificado. O templo, que é o lugar de habitação de Deus, precisa estar de acordo com a vontade dele. A gente precisa crer nisso. Deus quer trabalhar em nós e através de nós. Jesus chegou naquele templo cheio de cambistas, cheio de ladrão,
Chegaram coxos, chegaram cegos e foram curados. E pode ter certeza que naquele templo lá, mas muito tempo atrás que não se viu um milagre. Porque eles estavam sujos. Mas quando a gente é purificado, quando a palavra vem sobre nós e produz efeito, nossas vidas são mudadas. A cura, a restauração, a milagre. E nós podemos crer nisso. Deus quer nos curar. E Deus quer nos usar para curar pessoas. Amém? Nós temos vivido isso. Nós temos visto isso. E precisamos estar atentos para que isso não se perca pelo caminho. Esteja atento à sua consagração. Assim que Jesus fez a limpeza do templo, nós vemos que começou a haver louvor no templo. As crianças começaram a clamar: Hosana ao filho de Davi. Mais ou menos dizendo: viva Jesus. Hosana é como se fosse aleluia. E elas começaram a ver o trabalhar de Jesus ali e começaram a glorificar o nome dele. E aí os sacerdotes olharam aquilo e se indignaram e falaram: você não está vendo as crianças falando isso não? Mais ou menos dizendo: manda elas calar a boca, elas estão falando de você. E aí Jesus: vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos é que sai o perfeito louvor. Ou seja, deixa as crianças louvarem, deixa elas dizerem o que elas têm que dizer. Irmãos, não te chama a atenção que as crianças estavam louvando e os religiosos estavam querendo fazer as crianças calarem a boca? Estava cheio de ladrão, estava cheio de salteador, o templo estava uma verdadeira bagunça e eles estavam se incomodando com as crianças. E as crianças, talvez ali naquele recinto, fossem as únicas que estavam fazendo a coisa certa, glorificando o nome de Deus. Quando Jesus purifica o nosso templo, quando a nossa casa está limpa, nós conseguimos adorar o Senhor de verdade. Nós conseguimos louvar o Senhor de verdade, independente da música. Pode ser estilo de coral, pode ser estilo de banda, pode ser solo, pode ser o que for, mas a gente consegue adorar, porque a casa está limpa. E eu acho interessante que esse louvor das crianças incomodou. E o louvor que realmente toca o coração de Deus é um louvor que incomoda as trevas. É um louvor que faz Satanás bater em retirada, porque ele não aguenta a adoração verdadeira. Ele não aguenta quando o Senhor enche o lugar que está sendo adorado com a presença dele. Mas para que essa adoração seja plena e verdadeira, a casa precisa estar limpa. Amém? Jesus está aqui nessa noite. E Ele está chamando a sua atenção e a minha. Como está a casa? Como estão os cômodos? Como está o lugar que Ele habita? Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Eu quero que você pense nisso. Todos, feche os olhos, em nome de Jesus. O Senhor, acabamos de ver, chegou no templo. E Ele chegou fazendo a diferença. Ele chegou limpando, purificando. Eu quero perguntar para você mais uma vez: se Jesus fosse começar uma limpeza na sua vida, o que Ele faria primeiro? E se você tem resposta para essa pergunta, saiba que é o Senhor Jesus falando contigo. Limpa isso, meu filho. Tira isso, minha filha. Muda essa situação, meu querido, minha querida. Ele deseja fazer a mudança, a transformação. Lá no templo ele chegou chutando, porque aqueles religiosos não queriam nada de Deus. Se você está aqui nessa noite é porque você deseja ser uma casa agradável ao Senhor. Eu sei disso, o Senhor sabe. E por isso Ele não vai te maltratar, ou não vai chutar o balde, Ele vai com amor te ajudar a retirar aquilo que não honra. Ele vai com poder e com cuidado tocar no teu coração, para que as situações que não agradam, para as situações que não honram, sejam tiradas. E isso é urgente, isso é necessário. O Cordeiro de Deus, o Cristo maravilhoso que morreu por nós, não pode morar numa casa suja, não pode habitar num coração duro, num coração que não se quebranta, num coração que não busca a palavra, que não busca orar, que não busca demorar-se na presença dEle. Não é justo com o que Ele fez conosco. Eu queria chamar todos vocês para virem aqui à frente. E eu também vou vir aqui. Porque nós precisamos
Jesus. Feche seus olhos e fala com o Senhor. Fala com Deus no teu coração. Talvez você saiba exatamente o que precisa ser mudado na tua vida. Fala com Deus. Peça para Ele, em nome de Jesus. Pai, me ajude a limpar essa casa. Me ajuda, Deus, a ser purificado. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Nós todos estamos prostrados diante do Senhor. Em nosso coração, Deus. Oh, Pai, o tempo de Jerusalém começou não com obra humana, mas foi o Senhor mesmo quem orientou Moisés para fazer o tabernáculo, Salomão e Davi para fazer o templo, porque era uma obra do Senhor, era algo que o Senhor tinha para o teu povo. Oh, Deus, e quantas vezes muitos homens e mulheres se achegaram ao Senhor, se quebrantaram, pediram perdão dos seus pecados. Quantos homens e mulheres foram ali restaurados, renovados. Mas com o passar do tempo, Deus, o tempo perdeu sentido, perdeu significado. Ele virou um negócio. Ele não era mais um lugar de sacrifício, de adoração, de busca. Ele se tornou um lugar que o Senhor não passava nem perto, o Senhor não agia, o Senhor não falava. Oh, Deus, isso é o que é tão perigoso de acontecer conosco, Senhor. Oh, Deus, é tão perigoso acontecer conosco, Deus, de nos desviarmos dos teus caminhos, de deixarmos de ser uma casa agradável, de deixarmos de ser, Deus, um lugar onde o Senhor tem prazer em estar. Oh, Deus, em nome de Jesus, somos pecadores, mas nos ensina a nos arrepender, nos ensina a nos quebrantar, nos ensina, Deus, a buscarmos a tua face, Senhor, porque queremos ser uma casa restaurada, queremos ser uma casa purificada, queremos ser uma habitação, Deus, onde o Senhor tem prazer em estar, porque assim, Deus, com o tempo purificado, nós veremos as tuas curas através de nós e também em nós. Oh, Deus, quantos de nós estávamos quebrados, falidos, Deus, quantos de nós estávamos, Senhor, andando a passos largos para o inferno. Eu mesmo posso dizer isso, Deus, mas o Senhor veio para habitar em mim. Oh, Deus, eu quero, Senhor, ser uma casa agradável. Eu sei que os meus irmãos que estão aqui também querem, Deus. Em nome de Jesus, nos capacita, Senhor. Oh, Deus, nós queremos ser, Pai, um lugar, Deus, que honra o teu nome. Em nome de Jesus. Assim como no templo, Deus, com as tuas curas, com o teu agir, houve uma adoração, um louvor, nós também queremos te adorar, que não seja um ritual, mas que seja de coração, com intensidade. Queremos te adorar, Deus, não apenas aqui na igreja, mas em casa, no trabalho, no trânsito, na faculdade. Oh, Deus, nós queremos, Senhor, exaltar o teu nome com as nossas vidas, com as nossas atitudes, que a nossa luz brilhe no meio das trevas e que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, nos leva, Deus, a um novo posicionamento, nos leva, Deus, a compreender, Senhor, o quanto precisamos de Ti, o quanto é fácil deixar o caminho, o quanto é fácil deixar o rumo, e nós não queremos. Por isso, Deus, nessa noite, que os teus filhos que estão aqui possam se atentar, possam, Deus, perceber, possam ouvir o teu chamado, possam, ó Deus, ouvir a tua exortação. Queremos ser transformados, queremos ser lavados, queremos que o Senhor complete a tua obra, Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus, e assim haverá cura, e assim haverá adoração, e assim haverá festa, e assim, ó Deus, o Senhor estará num lugar onde o Senhor estará alegre, feliz, e mesmo que pecarmos, nós estaremos sendo quebrantados, estaremos pedindo perdão e sendo lavados novamente,
papel de pastor às vezes é muito complicado. Às vezes o Senhor coloca em nós uma palavra que é dura, que é difícil. E às vezes a gente olha para a nossa própria vida e percebe que também é uma casa que precisa de ajustes. Mas o Senhor é Deus. Ele é maravilhoso. Que você não se constrange, não se chateie, mas que você saiba que o Senhor te ama. Amor incondicional. Não importa o tamanho da limpeza